Escolhi iniciar a construção desse meu novo depoimento falando sobre o Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte. Logo em seguida, será possível entender o motivo dessa minha escolha. O Ciranda da Arte foi criado em 2005. É formado por professores, em sua maioria com formação em cursos de linguagens artísticas. Institucionalmente, o Ciranda assumiu o processo de reorientação curricular de arte e o acompanhamento dos programas e projetos de arte e a fomentação de grupos artísticos destinados à formação estética dos estudantes da rede. É um órgão da Secretaria de Educação do Estado de Goiás responsável por algumas ações diretas nas escolas públicas estaduais, como a formação continuada dos professores de arte das escolas estaduais. Essa ação faz parte do principal objetivo para a criação do Ciranda. Hoje, essa ação acontece da seguinte forma: um encontro semanal com os professores das escolas de tempo integral da rede metropolitana e com os professores orientadores, que são funcionários do Ciranda, para a elaboração dos planejamentos semanais das oficinas que os professores desenvolvem nas escolas. Outra ação do Ciranda é o desenvolvimento de produções artísticas por grupos artísticos nas seguintes linguagens: teatro, dança, música e artes visuais. As produções desenvolvidas por esses grupos têm como principal objetivo levar as escolas a espaços públicos do Estado ou a espaços específicos para a apresentação artística, a oportunidade do estudante e da comunidade vivenciar uma experiência artística e corroborar com sua formação estética. Outra ação é o apoio ao reagrupamento. No apoio ao reagrupamento, o apoio ao reagrupamento refere-se à presença de um integrante do Ciranda no dia a dia da escola, e esse integrante é responsável pela distribuição dos estudantes nas oficinas artísticas que acontecem no contraturno da jornada da escola de tempo integral. Nesse trabalho, deve prevalecer a garantia de que o aluno estará inscrito na oficina artística escolhida por ele mesmo. É elaborado para cada aluno um horário semanal de suas atividades no contraturno em que está na escola. E deve fazer parte deste horário oficinas artísticas, esportivas, letramento e matemática. Também cabe ao professor apoio ao reagrupamento a mediação entre os professores das oficinas artísticas e a gestão da escola no que se refere às suas demandas e problemas que ocorrem no cotidiano da escola. Outra ação é a assessoria pedagógica individual aos professores das oficinas e disciplinas artísticas da rede estadual, que pode acontecer tanto nas instalações da instituição como na própria escola. Inclusive em escolas de municípios vizinhos e do interior, que são parceiras do Ciranda. Essa atividade está funcionando normalmente apesar dos problemas com a greve nas escolas de Goiânia. A dinâmica adotada para a assessoria é a seguinte: o professor assessor tem um encontro semanal com o professor titular da oficina. Nesse encontro, o professor assessor assiste observando parte do momento da oficina que o professor titular está ministrando. Em seguida, um momento é reservado para que os dois professores dialoguem sobre o que aconteceu na oficina e falando sobre o tema que o professor da escola estiver abordando, suas metodologias e outras possibilidades, os artistas que podem ser tratados naquele momento e etc. É nessa atividade que meu trabalho está inserido. É a partir daqui que irei tematizar as oficinas de artes na Escola Estadual de Tempo Integral Professor Goiani Prates. Escolhi essa escola especificamente porque trabalhei nela na função de apoio ao reagrupamento por cerca de 1 ano e meio entre 2011 e 2012. Nesse período que acompanhei a escola, eu tive uma experiência significativa e foi também o meu primeiro contato profissional com a educação. O recorte do meu objeto de pesquisa para o desenvolvimento do meu artigo será a ação dos professores das oficinas artísticas do contraturno da Escola Estadual de Tempo Integral Professor Goiani Prates, situada no setor sudoeste em Goiânia, que atende alunos de 6º ao 9º ano da segunda fase do ensino fundamental.
pretendo investigar como esses professores fazem uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola e de uso pessoal dos alunos para o desenvolvimento de suas oficinas artísticas nos dias atuais. A minha pesquisa para o desenvolvimento do artigo será qualitativa, fomentada por entrevistas com os professores das oficinas artísticas, registros fotográficos das mesmas oficinas e análise de questionários respondidos pelos professores. Os questionários serão desenvolvidos com base nos textos que estudei até o atual momento da especialização. A aplicação dos questionários será o primeiro passo na pesquisa. Logo depois, farei entrevista individual com os professores no próprio colégio. Só então passarei a fazer o registro fotográfico das oficinas. Após todas essas etapas, será feita a análise e elaborada uma reflexão sobre o material recolhido a partir dos textos. De acordo com alguns referenciais teóricos estudados até aqui, principalmente de acordo com o pensamento da professora Ana May Barbosa, para que uma ação pedagógica artística obtenha êxito, no sentido de contribuir para o pensamento crítico e reflexivo do aluno e seu desenvolvimento cultural, ela deve contemplar 3 aspectos que compõem a abordagem triangular teorizada pela professora. Nesse sentido, a ação do professor deve promover ao aluno a contextualização teórica a respeito do assunto que está sendo tratado, a experiência estética através do contato com o objeto artístico e a experimentação, a experiência através da produção prática de um objeto artístico. O meu principal objetivo com esse trabalho é entender de que modo as oficinas artísticas do Goiani têm proporcionado uma experiência estética próxima ou não do que Ana May Barbosa define como abordagem triangular e qual papel a tecnologia usada por esses professores desempenha nesse processo. Segundo Ana May Barbosa, no artigo Mudanças no Ensino da Arte, em nossa vida diária estamos rodeados por imagens veiculadas pela mídia, vendendo produtos, ideias, conceitos, comportamentos, slogans políticos, etc. Como resultado de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos por meio dela inconscientemente. A leitura das imagens fixas e móveis da publicidade e da arte na escola nos ajuda a exercitar a consciência acerca daquilo que aprendemos por meio da linguagem. As oficinas das escolas de tempo integral deveriam capacitar os alunos para a leitura dessas imagens. Será que é esse o caso? O modo como os professores tematizam a relação entre tecnologia e arte nessas oficinas poderia, se a abordagem triangular fosse adotada com rigor ao longo de todo o ano letivo, ajudar na formação de alunos com capacidade para ler seu contexto cultural. Ainda segundo Ana May Barbosa, esse tipo de leitura tem ligação com vários aspectos da vida dos alunos, especialmente na formação da sua identidade cultural. De acordo com ela, no terceiro mundo, a identidade cultural é o interesse central e significa a necessidade de reconhecer a si próprio, ou, finalmente, uma necessidade básica de sobrevivência e de construção da própria realidade. Como já deu para perceber, a ideia de identidade, antes um dos temas básicos da minha proposta, agora será discutida a partir da abordagem triangular. As críticas sobre a falta de foco estavam corretas. Por isso, não dá mais para trabalhar com a noção simples de identidade. A relação com a tecnologia será construída a partir dos textos da professora Fernanda Cunha. No artigo Você tem fome de quê? Ela afirma: a vida imersa no universo digital necessita de intervenções educativas libertadoras para percebermos criticamente a existência do simbólico e suas representações no cardápio de nossas opções, para então agregá-los ou descartá-los com autogovernança, cujas percepções e escolhas consistem numa prática dialógica e processual, friccional, no reconhecimento identitário e histórico-cultural.
No modo como elas hoje são realizadas, as oficinas de artes do Colégio Goiânia e Prates oferecem subsídios para essa autogovernança? Ou a tecnologia não é nem tematizada, nem explorada como recurso didático pedagógico no dia a dia dos alunos e professores? E quais os motivos disso? A importância da tecnologia não pode ser diminuída. Segundo Marshall, pensador da comunicação, toda introdução de uma nova tecnologia modifica o modo como nós percebemos o mundo. Segundo ele, em seu livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, a mudança do mundo mecânico para o mundo elétrico transformou o modo como vivemos. Diz ele, o fato de uma coisa seguir-se a outra não significa nada. A simples sucessão não conduz a nada, a não ser à mudança. Assim, a eletricidade viria a causar a maior das revoluções, ao liquidar a sequência e tornar as coisas simultâneas. Ele fala aqui da ideia de rede. Segundo a professora Fernanda Cunha, Castells diz coisa semelhante. O sistema de comunicações integrado está configurando de modo tão contundente os meios de comunicação, pela sua gênese comunicacional sistema interconectada, que vem ampliando acentuadamente o contingente populacional da sociedade da informação. Nesse sentido, estabelece um sistema cultural que apreende todas as informações e as insere em um sistema comum informacional que modela a vida das pessoas. Concomitantemente, porém, as pessoas modelam o sistema, num processo gradual e crescente em que se constitui uma linguagem em âmbito global. A questão é saber se essa discussão pode alcançar o cotidiano dessas oficinas através da atuação dos professores ou se eles, de alguma forma, já fizeram isso no planejamento e execução das oficinas.